Em 1997, Manuel Carlos colocou no ar uma novela que faria o Brasil inteiro discutir uma pergunta: até onde você iria por amor? Por Amor estreou na Globo em outubro de 1997 e rapidamente se transformou em um dos maiores sucessos da televisão brasileira. E tudo começou com Helena e Eduarda. Helena, interpretada por Regina Duarte, é uma mãe extremamente ligada à filha, Maria Eduarda, vivida por Gabriela Duarte. As duas engravidam praticamente ao mesmo tempo. Só que o destino prepara uma tragédia. Helena dá à luz um menino saudável. Eduarda, porém, enfrenta complicações durante o parto. Seu bebê morre e ela também fica impossibilitada de ter outros filhos. Desesperada diante do sofrimento da filha, Helena toma uma decisão que mudaria a história da novela. Ela convence um médico César a trocar os bebês. O filho de Helena passa a ser criado por Eduarda como se fosse seu. E Helena passa a criar a criança que deveria ser seu neto. O segredo fica escondido, mas o público sabia da verdade. Hoje, quando uma personagem de novela provoca rejeição, estamos acostumados a ver hashtag, memes, vídeos e milhares de comentários nas redes sociais. Mas em 1997 ainda não existiam redes sociais. A internet brasileira estava apenas começando. E mesmo assim, o público de Por Amor encontrou uma maneira de manifestar sua revolta. Foi criado na internet o site Eu Odeio a Eduarda. O espaço reunia pessoas que não suportavam a personagem e chegou a receber milhares de acessos. Mais do que isso, havia espectadores pedindo que Manuel Carlos simplesmente matasse Eduarda. Era algo absolutamente novo. Uma personagem de televisão havia provocado uma reação organizada na internet. E existe um detalhe ainda mais curioso. Em Portugal, surgiu uma página chamada Eu Adoro a Eduarda, funcionando praticamente como uma resposta ao movimento brasileiro. Ou seja, no final dos anos 1990, Eduarda já tinha haters e defensores na internet. Eduarda não era uma vilã. Ela era mimada, insegura, ciumenta e muitas vezes extremamente desagradável. Mas também era uma mulher sofrendo. O público, entretanto, tinha acesso a uma informação que ela não tinha. Sabia que Helena havia sacrificado o próprio filho para poupá-la. Isso criava uma situação curiosa. O público conhecia a verdade. Eduarda não. E, mesmo assim, ela acabou sendo responsabilizada pelo sofrimento que a cercava. É uma das grandes ironias de Por Amor. Se Helena representava o amor materno levado ao extremo, Branca representava uma outra face desse sentimento. Interpretada por Suzana Vieira, Branca Letícia de Barros Mota era rica, autoritária, preconceituosa, manipuladora e extremamente possessiva. E ela tinha uma característica que a tornou inesquecível. Branca era uma vilã que também fazia o público rir. Ela tinha respostas ácidas, comentários preconceituosos e uma maneira absolutamente particular de enxergar a própria família. Branca tinha 3 filhos: Marcelo, Milena e Leonardo. Mas deixava muito claro que Marcelo era seu favorito. Milena sofria com a interferência da mãe em sua vida amorosa. E Leonardo era praticamente o filho rejeitado. Branca o tratava como o grande fracasso da família. Milena se apaixona por Nando, personagem de Eduardo Moscovis. E Branca não aceita o relacionamento. Para ela, Nando não era suficientemente bom para sua filha. Mas Milena decide enfrentar a própria mãe. O romance entre Milena e Nando acabou conquistando o público e se tornou uma das histórias paralelas mais queridas da novela. E Branca, naturalmente, continuava tentando controlar tudo. Mas a novela ainda guardava uma surpresa. Surge a possibilidade de que um dos filhos de Branca seja filho biológico de Atílio, personagem de Antônio Fagundes. Branca acredita que seja Marcelo. Só que o resultado do teste de DNA revela algo que ninguém esperava. O verdadeiro filho de Atílio é Leonardo. Justamente o filho que Branca menos valorizava. Era uma ironia perfeita para a personagem. A mulher que acreditava poder escolher qual filho merecia seu amor descobre que justamente aquele que rejeitava era o filho que ela não imaginava. Terça-feira a novela também abordou temas pesados.
Orestes, personagem de Paulo José, enfrentava o alcoolismo e mostrava os efeitos da dependência sobre toda uma família. Laura, interpretada por Viviane Pasmanter, protagonizava uma obsessão por Marcelo que ultrapassava todos os limites. E ainda havia as histórias de traição, ciúme, casamento, relações familiares e conflitos sociais. Manuel Carlos transformava problemas do cotidiano em grandes dramas. Por Amor mostrou que o telespectador não precisava simplesmente assistir a novela, ele podia reagir. E talvez seja justamente por isso que Por Amor continue tão lembrada quase 30 anos depois. Porque a novela não falava apenas de amor. Falava de amor, culpa, maternidade, egoísmo, sacrifício, obsessão e escolhas. Helena mentiu para proteger a filha. Branca tentou controlar os filhos. Eduarda foi julgada pelo público. E, pela primeira vez, uma parte desse julgamento começou a acontecer em um território que ainda estava engatinhando: a internet. E isso talvez seja uma das maiores provas de que a novela de Manuel Carlos estava muito à frente do seu tempo.